Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa aula de sintaxe em que nós estamos vendo os termos da oração. E nós vamos começar aqui, a falar sobre algumas diferenças que são comuns entre alguns termos. Só para a gente recuperar, nós já falamos dos termos essenciais da oração, falamos sobre os termos integrantes da oração e começamos a falar sobre os termos acessórios. E para a gente comparar, nós vimos anteriormente os adjuntos adnominais e antes ainda nós vimos o complemento nominal. E é normal a gente confundir o adjunto nominal com algumas estruturas, como do complemento nominal e do predicativo. Por isso, esse vídeo é para justamente mostrar a diferença entre esses termos. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o adjunto adnominal ou predicativo. Por quê? Tanto o adjunto adnominal quanto o predicativo, eles podem ser funções sintáticas exercidas pelo adjetivo. Então, em determinadas situações, a gente pode ficar na dúvida se é um adjunto adnominal ou se é um predicativo. Por isso, é importante a gente ficar atenta a essas questões. O adjunto adnominal, vocês devem se lembrar, como eu disse, que ele fica junto ao nome, ou seja, ele prende-se diretamente ao substantivo. Então, ele vai estar juntinho ali. Então, é menino bonito, né? Trocando bem em miúdos, né? Para a gente ficar claro. Menino bonito, mesa de madeira, por exemplo, ou, sei lá, uma porta preta, uma lousa verde, qualquer coisa do gênero. Então, a gente tem ali uma expressão junto, substantivo e adjetivo. No caso do predicativo, ele se refere ao substantivo por meio de um verbo, principalmente por meio do verbo de ligação, se a gente pensar no predicado nominal, em que a gente tem sujeito, verbo e predicativo do sujeito. No caso do predicativo do objeto, a gente pode ter outros verbos, né? Então, só é importante a gente pensar, o adjunto de nominal ele tem que estar juntinho com o nome, ele forma o sintagma junto com o substantivo. No predicativo, ele faz referência ao substantivo por meio do verbo. Então, aqui nós temos alguns exemplos para a gente pensar nessa comparação. Então, primeiramente, nós temos: os meus amados amigos chegaram. Percebam que aqui, ó, nós temos como núcleo do sujeito esse substantivo amigos, né? Quem é que chegaram? Os meus amados amigos. Então, esse substantivo, ele apresenta ali alguns adjuntos adnominais. Então, vocês devem se lembrar que os amigos, né? O artigo é um adjunto adnominal. Meus amigos, então meus, que é um pronome adjetivo, também é um adjunto adnominal. E nesse caso aqui, amados, né? É o adjetivo referente a amigos. Então, aqui nós temos um adjunto adnominal. Então, estamos pensando que nós teríamos o artigo, né? Os pronomes adjetivos, esses são mais fáceis de identificar. O que a gente pode confundir é nessa posição justamente com o predicativo. Então, como esses elementos, os meus e os amados, compõem junto a amigos este sintagma, ele é um adjunto adnominal. Outros exemplos, ó. Os seus queridos pais compraram um carro, né? Então, nós temos ali, ó, pais é um substantivo que compõe o núcleo do sujeito, seus queridos pais. Então, eu tenho os, seus e queridos, que são adjuntos adnominais de pais. E nós temos comprou o quê? Um carro. Esse um carro que é o objeto direto, né? Esse tem como núcleo o substantivo carro e como adjunto adnominal o seu artigo, esse um.
Novamente, nós temos os soldados feridos voltaram. Então, percebam, ali novamente eu tenho um substantivo que é núcleo do sujeito, os soldados feridos. E esse núcleo do sujeito é acompanhado neste sintagma por outros dois adjuntos adnominais, o artigo os e o adjetivo feridos. Então, esses elementos estão ligados a um substantivo soldado compondo o sujeito. Portanto, eles são adjuntos adnominais. Já no caso do predicativo, como eu disse, ele vai se referir a um substantivo a partir de um verbo. Então, por exemplo, nós temos Paulo chegou animado. Esse animado é considerado um predicativo do sujeito, né? Ele não tá vendo, ele não tá juntinho com o substantivo. Ele se liga por meio desse verbo, que é o verbo chegar. No outro caso, nós temos o carro é maravilhoso, né? Esse maravilhoso é um adjetivo que se liga ao substantivo carro por meio desse verbo de ligação. Tanto que ele constitui aqui um predicado nominal. Maravilhoso é até o núcleo do predicado. E nós temos os soldados voltaram feridos. Olha, percebam aqui a diferença de os soldados feridos voltaram, né? Aqui os soldados voltaram feridos. Esse ferido se liga ao substantivo por meio desse verbo, por isso ele é um predicativo do sujeito. Então, cuidado para não confundir, porque nós temos aqui duas funções exercidas pelo adjetivo, que é o de adjunto de nominal e que é o do predicativo. Então, se ele estiver juntinho com o nome, tá junto com o nome, é o adjunto adnominal. Se ele se liga a esse nome por meio de um verbo, é o predicativo. E esse predicativo pode ser o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto, tá? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês ficarem atentos, porque este daqui pode gerar aí uma confusão. As aulas deixaram os alunos animados, né? Então, nesse caso, ó, eu tenho as aulas, né, que seria o sujeito. Então, aulas é o substantivo, o as é o adjunto de nominal de aulas. O verbo deixaram o quê? Os alunos. Então, percebam que esse animados, apesar de ele estar juntinho com o nome, ele não é um adjunto adnominal. Por quê? Eu tenho deixaram animados os alunos. Essa estrutura, ela pode se modificar, né? Os alunos animados, né? Os alunos animados chegaram. E aí sim eu teria um adjunto adnominal. Nesse caso, não. As aulas deixaram os alunos animados. Né? Então, esse animados aqui, apesar dele aparecer junto com o nome, ele é um predicativo. Nesse caso, um predicativo do objeto, né? Porque aí é o complemento do verbo deixaram, então ele faz referência ao complemento do verbo deixaram. Cuidado com este caso, porque ele pode gerar uma confusãozinha aí, justamente porque ele tá junto, mas ele não tá. Percebam a diferença de os alunos animados e deixar os alunos animados, né? Então, percebam que há uma diferença ali, então fiquem bastante atentos nesses casos. Bom, e aí, falando da outra confusãozinha que a gente pode ter, é em relação ao adjunto adnominal e o complemento nominal. Por quê? Nesse caso, então, quando a gente estava falando lá do adjunto adnominal e do predicativo, nós estávamos pensando principalmente na função do adjetivo, né? Que ele pode aparecer nessas condições. Quando a gente está pensando na comparação do adjunto adnominal, né, com o complemento nominal, nós estamos pensando naquela estrutura composta por preposição mais substantivo, como é o caso de amor, ou de madeira, de tijolo, qualquer coisa do gênero. Então, esse de, né, ou essa preposição de modo geral, mais
um substantivo, constrói essas duas estruturas, ou a locução adjetiva, que seria um adjunto de nominal, ou o complemento nominal, que é aquela expressão que completa o sentido do substantivo, ou do adjetivo, ou do advérbio, né? Então, para pensar nisso, a gente vai ter que ver em que situações eu classifico como adjunto de nominal e em que situações eu classifico como complemento nominal. Então, vamos às possibilidades. Então, o adjunto adnominal, ele caracteriza ou modifica o substantivo, ou seja, ele traz um atributo para o substantivo. Já o complemento nominal, ele completa o sentido do nome. Então, por exemplo, sentir medo, medo de alguma coisa. Esse de alguma coisa, ele está completando o sentido. Olha, sinto falta. Sinto falta do quê? Falta de você, por exemplo. Então, esse de você está completando o sentido do nome. Já o adjunto de nominal, ele está caracterizando, como por exemplo, ali nós temos, ó, a saia de couro, né? Esse de couro está caracterizando a saia, ou a casa de alvenaria, a casa de pedra, qualquer coisa do gênero. Essas expressões que indicam até mesmo o material, ele dá uma característica para o substantivo. Portanto, ele funciona, ele tem a mesma função de um adjetivo. Se um adjetivo, né, pode exercer a função de adjunto de nominal, ele vai ser um adjunto de nominal. Então, a saia de couro, quando indicar o material de que algo é feito, eu estou caracterizando. Portanto, eu tenho um adjunto adnominal. Ou nas situações em que vai indicar posse, né? Como, por exemplo, ali, o material da professora, né? Então, a professora que possui esse material. Ou o livro de Fernanda, né? Esse de Fernanda está indicando a posse. Então, eu tenho adjunto adnominal. E uma outra forma de reconhecer o adjunto adnominal seria quando eu tenho ali uma estrutura que poderia ser substituída por um adjetivo, como por exemplo, amor de pai, amor paterno. Nem todas as estruturas a gente vai ter um adjetivo correspondente. Por isso, uma das formas de identificar é observar se essa estrutura grifada, né, que é formada pela preposição mais substantivo, é o agente dessa ação, entre aspas, né? Quando eu tenho ali, por exemplo, amor de pai, quem é que ama? É o pai. Então, o pai é que está amando. Então, eu tenho o agente nessa estrutura de pai. Portanto, o que eu tenho ali? Adjunto adnominal. Como que eu vou identificar, então, o complemento nominal? Então, vamos lá. Quando o verbo derivar, aliás, quando o substantivo derivar de um verbo transitivo, como é o caso, por exemplo, do substantivo construção. Construção vem de construir, um verbo transitivo. Construir o quê? Então, nesse caso, por exemplo, a construção, se fala construção do quê? Da escola. Esse da escola está completando o sentido desse substantivo. Consequentemente, é um complemento nominal. E, por exemplo, se a gente pensar no substantivo abandono, que vem do verbo abandonar, que também é um verbo transitivo, abandonar algo. Se eu digo abandono de animais, esse de animais é um complemento nominal, né? Então, na comparação, como que fica mais fácil a gente pensar que eu teria esse de animais, não é alguém que abandona, ele é abandonado, ele recebe a ação, ele é o alvo da ação. Portanto, esse de animais seria complemento nominal. Então, quando a estrutura representa o agente, eu teria adjunto de nominal. Quando ele representa o alvo, aquele que recebe a ação, eu teria o complemento nominal. Então, para comparar, eu até coloquei aqui, amor de pai é o pai que ama, adjunto de nominal. Amor ao pai,
aqui o pai recebe o amor, ele é o alvo, ele é quem recebe, portanto, complemento nominal. Aqui, ó, a construção da escola. A escola é que é construída, não é ela que constrói. Então, eu tenho aqui complemento nominal. Acho que se a gente pensar nessa estrutura do que é material, do que é posse e nessa comparação do que é agente e do que é alvo, a gente consegue solucionar as dúvidas de adjunto de nominal e complemento nominal. Bom, e aí eu coloquei aqui um caso, porque aí a gente sempre tem que lembrar que há algumas construções que podem gerar um probleminha, né? Pode gerar uma ambiguidade. De modo geral, não se espera que a gente construa frases ambíguas, mas na prática isso pode acontecer. Então, eu coloquei aqui para a gente pensar nessa estrutura específica. Ó. O medo da diretora era enorme. Nessa estrutura, né, se a gente pensar na comparação ali entre alvo e agente, a gente geraria uma ambiguidade. Por quê? Eu poderia dizer que a diretora é quem tem o medo, né? Então, o medo que pertence à diretora era enorme, né? Então, eu teria essa ideia de agente ou até mesmo de posse, né? E aí eu teria um adjunto adnominal, ou seja, a diretora é quem tem medo, né? Ou eu poderia dizer que alguém tem medo da diretora, e aí a diretora seria o alvo, portanto, eu teria um complemento nominal. Nesse caso aqui, a gente tem que tomar cuidado com essa estrutura, porque eu posso interpretar de forma diferente. O melhor seria reescrever, né, para evitar que houvesse essa interpretação dúbia. Aqui no finalzinho eu coloquei, repeti a frase, então desconsiderem, era só falando sobre a questão da diretora, porque aqui a gente não tem, né, ambiguidade, a gente já falou sobre essa frase, certo? Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença. Eu sei que são conceitos complexos, principalmente porque a estrutura é igual, mas com funções sintáticas diferentes. Então, eu sempre acho que na hora dos exercícios a gente consegue tirar melhor as dúvidas. Então, eu deixo a lista de exercícios para vocês e depois nós conversamos sobre eles, tá bom? Então, até mais na listinha de exercícios para vocês. Um beijo!